Olá, boa tarde, estudante. Eu sou o professor Sérgio Bezerra de Geografia, da ETE Advogado José David Gil Rodrigues, lá em Jaboatão dos Guararapes. Hoje, nesse EducaPE especial, nós vamos responder e trabalhar com vocês algumas questões do SSA1 da prova de ingresso em 2020. Então, nessa aula a gente vai responder essas questões e na próxima aula vamos responder questões de SSA de ingresso de anos anteriores, beleza? Então tá aí na tela, ó lá, o nosso EducaPE de hoje, tá? Tá aí o meu Instagram, caso você queira me seguir nas redes sociais, e lá a gente pode trocar uma ideia, você me chama no direct, e também eu posso disponibilizar para você uma série de outros materiais para te ajudar nessa prova aí, que começa nesse final de semana. Bom, gente, vamos lá para a tela, ó lá, leva lá. SSA1, prova para o ingresso em 2020. Tá? Leia o texto a seguir. Essa corrente de pensamento foi o primeiro paradigma a caracterizar a geografia, que emerge no final do século XIX, com a passagem do capitalismo concorrencial para uma fase monopolista e imperialista. Seus defensores afirmam que as condições naturais, especialmente as climáticas, e dentro dela as variações de temperatura, ao longo das estações do ano, definia o comportamento do homem, interferindo na sua capacidade de progredir. Cresceriam aqueles países ou povos que estivessem localizados em áreas climáticas mais propícias. Com base nas informações contidas no texto, assinale a corrente de pensamento geográfico descrita. Letra A, analogia geográfica, geografia capitalista, determinismo geográfico, ecogeografia ou possibilismo geográfico. Perceba bem que essa questão do SSA de 2020, ela está relacionada com a criação da corrente das escolas geográficas, né? Então, a geografia como ciência é uma ciência recente, né? Ela é uma ciência nova. Então, ela surgiu no século XIX como ciência, beleza? Então, ela, em comparação com outras ciências, ela é uma ciência mais recente. Então, essa questão está voltada a isso, beleza? Então, o que está mostrando aí é um cenário do século XIX, quando começou-se a fundamentar a geografia como ciência, a ser ensinadas na universidade. A geografia, antes disso, era uma ciência acessória. Ela servia de ferramentas para a história, a filosofia, né? Então, a geografia, ela começa a se fundamentar como uma ciência a partir do século XVIII. E essa questão, ela está relacionada diretamente a isso. Então, nesse pensamento da questão, ele está falando como uma geografia que ela define o cidadão. Ou seja, o homem é fruto do meio. Nós tivemos aí duas escolas geográficas que foram fundamentais para estatizar a geografia como ciência. Nós temos a escola determinista e a escola possibilista. A escola determinista, ela foi idealizada e formulada e defendida pelo alemão Friedrich Hatzel. E a escola possibilista, ela foi defendida por Vidal de la Brache, francês. Ok? Veja só, então volta lá para a questão. Volta lá para a questão para a gente tentar entender aí. Então, baseado nessa questão, onde dentro da própria enunciato está falando que a variação da temperatura ao longo das estações do ano definiu o comportamento do homem, interferindo sua capacidade de progredir, cresceriam os países ou povos que estivessem localizados em áreas climáticas mais propícias. Ou seja, o homem era fruto do meio. Nesse caso, a resposta só pode ser o determinismo geográfico.
Tá? Então, o determinismo geográfico foi a escola na qual Friedrich Ratzel, alemão, defendia essa ideia. Mas a gente tem que entender que o determinismo geográfico, como o possibilismo geográfico, eles surgiram naquela época do imperialismo, na qual as grandes metrópoles europeias repartiram a África e a Ásia para explorar ali, principalmente os minerais, para alimentar a Revolução Industrial. Nós estávamos vivendo aí nesse período a segunda Revolução Industrial. Então, o determinismo ele se fundamenta como um homem sendo fruto do meio. Toda a organização climática, a oferta de recursos minerais, um bom terreno para a adubagem, o clima, a oferta de produtos da própria natureza, vai fazer com que aquele povo, aquele país, se sobressaia sobre os outros. Enquanto o país que tiver menos recursos e uma menor quantidade de ofertas de bons produtos, de clima, solo, vegetação, né, condições mais extremas, esse povo não irá se desenvolver. Então, ele dizia que o povo estaria determinado e o país, o seu crescimento, a sua queda, estaria determinada pelas condições do meio. O possibilismo geográfico de Lablache, ele já se fundamentava como um homem podendo transformar o meio ambiente. Então, por isso que veio o possibilismo. Não quer dizer que o possibilismo ele excluía o determinismo. Logicamente, o determinismo tem alguma fundamentação. Entretanto, isso não impossibilita de que o homem possa transformar o seu meio para aproveitá-lo da melhor forma. Então surgiram aí as duas escolas, determinista, possibilista, que fundamentaram a geografia como ciência. Então, para essa questão aí, determinismo geográfico de Friedrich Ratzel, na qual o fundamento se diz o homem é fruto do meio. E esses, tanto determinismo como possibilismo, foram fundamentais para, vamos dizer assim, validar e justificar a exploração da África e a Ásia para explorar aqueles recursos minerais para alimentar a segunda Revolução Industrial. Beleza? Vamos lá, hein? Olha lá. Vamos lá. Vai para a questão. SSA1, também na prova de 2020. Numa determinada região, foi realizada uma pesquisa de caráter geográfico, da qual se extraiu do relatório final o seguinte texto. Na área investigada, observa-se um amplo depósito sedimentar aluvial, formado por um curso fluvial desembocando em um corpo de água mais ou menos calmo, mar, cuja a porção subárea apresenta-se em planta em forma triangular. Esse tipo de paisagem é formado pela predominância dos processos fluviais sobre os marinhos, gerando a superfície plana de agradação. O texto exemplifica estudo desenvolvido por uma área da geografia assim conhecida: geotectônica, biogeografia fluvial, antropogeografia, fitogeografia marinha ou geomorfologia. Ok? Ó, preste atenção, você está vendo que o SSA ele é mais específico. Não é diferente do Enem. O SSA é diferente do Enem. O Enem é mais interdisciplinar, ele faz relações, mas o SSA ele é muito focado e conteudista. Então, como você está vendo na questão aí, ela traz algumas palavras que não são comuns no nosso repertório, no nosso cotidiano. Então, ela traz uma linguagem formal, né, científica, e isso pode lhe trazer uma dificuldade, mas a gente vai traduzir. Você já percebeu que o texto do enunciato ele está falando sobre uma transformação do relevo através da ação fluvial dos rios, não é? Então volta lá para a questão, bota a questão inteira aí para a gente tentar destrinchar isso aí para você acompanhar. Ó, na área investigada,
observa-se um amplo depósito sedimentar aluvial. O que quer dizer isso? Quer dizer que o processo da erosão, do desgaste da rocha, do solo, da superfície rochosa, houve o processo de intemperismo e erosão, causando os sedimentos. E esses sedimentos foram transportados. Então isso significa sedimentar aluvial. Sedimentos transportados pelo processo erosivo em razão do intemperismo. Ok? Nesse caso, a erosão fluvial, porque estamos falando do rio. Formado por um curso fluvial, curso do rio, desembocando quer dizer acabando, terminando no mar, ok? Então é a foz do rio, beleza? Mais ou menos calmo, que é o mar, cuja porção subárea, a porção local, a área onde está a foz do rio, tá? Apresenta-se uma planta com forma de triângulo. Um delta pode ser uma foz tipo delta ou espraiada, né? Ela triangular. Sobre o marinho, gerando superfícies, né? Esse tipo de formação de predomínio dos processos fluviais, sobre os marinhos, gerando a superfície plana de agradação. O que é uma superfície plana de agradação? É uma superfície praticamente sem grandes elevações. Uma superfície plana, certo? Apenas isso. Então, você está vendo que o enunciado da questão, ele está fazendo uma apresentação do relevo, né? Então ele está apresentando aí aquelas condições que formaram, né, da formação do rio, o seu trajeto, o processo de deposição de sedimento e a foz do rio que desembocou no mar. Então, o enunciado ele está mostrando para você uma visão geral do que aconteceu do relevo, da forma do relevo. Então, como é que se caracteriza isso? Tá? Qual é a área da geografia que explica essa situação? Geotectônica não pode ser, né? Porque geotectônica é placas tectônicas, é o tectonismo, beleza? É a crosta terrestre dividida em placas tectônicas que se movimentam, né? Que vão criar o vulcanismo, o tectonismo, os sismos, terremotos, maremotos e ela. Biogeografia fluvial não pode, porque a biogeografia fluvial é as formas de vida vegetais ou animais presentes na dinâmica do rio, é o ecossistema, né? A antropogeografia, o que é a antropogeografia? É a ação do homem, né, na formação do relevo geográfico. É a ação humana, a modificação do relevo através da ação humana. A fitogeografia marinha é a catalogação, a especificação da variedade vegetal no mar, mas eu estou falando do rio aí. Então só pode ser geomorfologia. Geomorfologia é a ciência de junção entre a geografia e a geologia. Então a geografia e a geologia, ela vai fazer a união dessas duas ciências e vai formar a geomorfologia, que é a análise das formações do relevo. É a especificação, é a compreensão do entendimento daquele relevo, como ele foi formado e suas transformações por meios naturais ou por meios antrópicos, ou seja, pela ação humana. Beleza? Vamos lá. Bota lá para a questão. Vamos lá. Ó, SSA1, leia o texto a seguir. O deslizamento nas encostas acarretam em áreas urbanas, os deslizamentos nas encostas acarretaram em áreas urbanas. Chuva deixa mortos e desabrigados na região metropolitana do Recife. Em 24 horas, choveu na região, o esperado para a metade do mês de julho. E o deslizamento causaram vítimas em Paulista, Igaraçu, Olinda, e as aulas foram suspensas, né? Essa aí saiu no G1 no dia 24/7/2019. Aí você está vendo uma foto, né, uma imagem dessa reportagem, onde está mostrando o desabamento da barreira. Não é? Você está vendo ali uma casa, você está vendo que uma já desabou, né? Está vendo a encosta deslizando.
Problema muito sério na região do Recife, na região metropolitana, né, em razão da ocupação irregular. Então isso é um problema muito sério que nós temos nas grandes capitais brasileiras em razão da malformação urbana. Né? Nós tivemos uma urbanização desencontrada, nossa cidade cresceu demais, o êxodo rural em décadas passadas forçou uma leva de imigrantes do interior a vir para a cidade em busca de outras oportunidades. Então essas pessoas, há uma boa parte delas capacitação, ela não é absorvida pela dinâmica econômica da cidade, ela vai ocupar as áreas de risco. Né? Uma pessoa mora no morro, porque infelizmente não tem outro lugar para morar. Né? Então ela ocupa essas áreas e são as mais frágeis, as mais vitimadas quando ocorrem chuvas torrenciais em nossa cidade. E nós somos abarcados por notícias como essas. Né? Então na imagem você está vendo aí um deslizamento de barreira. E vamos lá para a questão. Né? O deslizamento, botei a imagem de novo para a gente tentar relacionar. O deslizamento nas encostas acarretam em áreas urbanas diversos problemas como os que são mencionados a seguir. Exceto, então ele quer saber, aqui não está relacionado, hein? Então, a errada é a certa. Prestai-vos atenção para não morrer do coração, hein? Então, ele quer saber aqui não tem relação com a queda da barreira. A. Elevado custo da recuperação da área atingida. Desvalorização econômica da área atingida. Eliminação das camadas superficiais do solo, destruição de bens, acréscimo da infiltração das águas de chuva na alta e média encosta. Então, quais situações aí estão não está relacionada, no caso, a o que ele está perguntando? Ele quer saber qual problema não são mencionados a seguir relacionados à queda da barreira, tá? Então ele quer saber o depois, não quer saber o que vai acontecer, o que causou a queda da barreira, tá? E o que está relacionado aí com isso. Então só pode ser o acréscimo da infiltração da água de chuvas na alta e média encosta. Por quê? Porque isso já aconteceu, né? Esse fator, ele já aconteceu. Então a barreira já caiu em razão desse processo, ok? Então não é um problema acarretado, o problema já acarretou, tá certo? Então é questão de entendimento de como a questão ela está sendo proposta. Então, olha lá, o deslizamento nas encostas acarretam em áreas urbanas diversos problemas, com o que estão relacionados a seguir. Se a barreira caiu, não pode ter mais acréscimo. Porque se a barreira caiu, é porque ela já estava cheia, já estava encharcada de material. Né? Então, a lama, o sedimento desagregado, encharcado pelo processo, tá? Da infiltração, aí ela caiu, ela desabou. Então, isso não está relacionado com o pós-queda da barreira. Ele foi o fator da queda da barreira. Então é uma questão de interpretação aí. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos para outra questão. Lá. Em relação aos objetivos estabelecidos para a cobrança e pelo uso, conforme estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, observe os mencionados a seguir. Então ele quer que você faça uma relação de quais questões estão corretas. Ok? 1. Obter recurso financeiro para o financiamento de programas e intervenções contemplando o plano de recursos hídricos. Então ele está falando sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma forma, um estatuto, uma norma, na qual ela tem por finalidade, tá, proteger e direcionar, ordenar como é a utilização desses recursos. Então, a pergunta é, o que estaria relacionado a esse programa? Né? Sobre o uso da água,
dos recursos hídricos. Então volta lá para a questão, olha lá. Obter recursos financeiros para o financiamento de programas de intervenção, contemplando o plano de recursos hídricos? Sim, né? Eu não posso traçar uma meta de preservação dos recursos hídricos ou criar um plano de manuseio e uso sem o recurso financeiro. É lógico isso. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de investimento. É uma política nacional. Então o Estado ele tem que criar fundos de financiamento para pesquisa e desenvolvimento nessa área. Correto. Incentivar a racionalização do uso da água, é o 2. Lógico, se eu estou fazendo uma política nacional de recursos hídricos, eu tenho que incentivar o uso racional da água, né? Agora no Recife, vocês estão vendo aí nas notícias que vai ter um rodízio de água, né? Que já é ruim, vai ficar pior. Então, você está vendo aí que está saindo no noticiário, na rádio, na televisão, que a Compesa ela vai fazer aí um revezamento, né, do fluxo de água para os bairros, né? Então vai ter um problema. Então, esse programa nacional tem como fundamento incentivar o uso racional. Beleza? 2 está correto. Conseguir o recurso financeiro para a instalação de escolas e faculdades rurais? O que isso tem a ver com recurso hídrico? Não é? O que você fazer uma escola e uma faculdade no ambiente rural tem a ver necessariamente com a preservação de uma política nacional de recursos hídricos? Tem, né? Então o 3 está errado, não tem nada a ver. Está fora desse contexto. Né? E o 4, reconhecer a água como um bem econômico. Então, correto, né? Então a água é um bem universal. Né? A água é fundamental para a existência dos seres vivos. Então, só pode ser a questão 1, 2 e 4, letra D. Beleza? Bom, gente, espero que tenha ajudado vocês, tá? Daqui a pouco a gente volta aí respondendo mais algumas questões, tá? Beijo grande no coração. Até mais. Valeu, hein?